Ah, meu Deus, eu vou ser sua companhia. Ó, vamos fazer o seguinte. Você vai ficar comigo ao longo desses 45 minutos. Eu te prometo uma coisa. Você vai sentir uma paz, uma serenidade, uma calma. Você vai falar, Dalcides, o que é que tem de mágico? Não tem de mágico. É que nós vamos ter um encontro com a palavra de Deus, um momento específico de oração. E você vai sentir aquela serenidade tomando conta de você. Afinal de contas, nós estamos num momento muito especial de olhar para um novo ano e dizer, Senhor, abençoa o ano de 2026. E me deixa perguntar uma coisa com sinceridade para você. O que é que você precisa nesse ano de 2026? O que é que você mais gostaria de ganhar, de receber nesse novo ano de 2026? Você quer escrever para mim? Aqui, ó, dalcidesaqui@gmail.com. O que é que você mais precisa nesse novo ano? O que é que você quer para 2026? O que é que você deseja? Que esse sonho, talvez, que ele se transforme em realidade. Que esse pedido, essa oração, faça com que esse ano de 2026 seja abençoado para você, para aqueles que você ama. Vem, Senhor, com teu poder, tua bondade, tua misericórdia. Eu creio e tomo posse dessa graça. Assim seja. Amém. Vem comigo, vamos lá, força, vai! Tenho 23 anos e estou namorando pela primeira vez. Estou preocupada, pois tenho dificuldade em me comunicar com meu namorado. Eu me sinto insegura, por não me sentir suficiente para ele. Nunca tive esse tipo de experiência e tenho medo de estragar tudo. O que eu faço, amigo? Leia. O primeiro amor, Leia, faz uma mexida tão grande dentro da gente que a gente precisa ter calma para lidar com tantas emoções ao mesmo tempo. Então é claro que é natural essa insegurança que você está sentindo, essa novidade que está aí no seu coração, na sua alma. Sabe que a comunicação é como uma ponte, né? Que vocês vão construindo juntos. Às vezes precisa de um pouco de paciência, precisa de muita sinceridade. E assim a gente vai fazendo esse caminho, passo a passo. Se tem uma coisa que eu aprendi, que o amor verdadeiro ele cresce no terreno da transparência, sabe? Então, abre o coração, fala, mas fala assim, com aquilo que você está sentindo de fato. Você vai começar a perceber que às vezes algumas inseguranças, elas surgem num contexto onde a gente não tem muita liberdade para se expressar. Então, coloca a alma, coloca o coração, aquilo que você está sentindo. Ao mesmo tempo vai aprendendo com essa outra pessoa as coisas relacionadas ao amor, ao afeto. Eu quero te lembrar que o valor de quem você é não depende da aprovação do outro. Aquilo que você é não depende da aceitação do outro. Comece se amando, sabe? Porque quando você começa se amando, você vai perceber que você vai se sentir também mais bonita e você vai ver os relacionamentos, a vida, de uma forma mais bonita. Há uma música bonita que diz assim, vem ficar lá. Essa música é do Diego Fernandes. E essa música, ela fala assim, às vezes eu tentei até criar alguns personagens, mas restaram em mim lembranças de alguém. Nessa busca contínua, na tentativa de ser pleno, inteiro, de buscar um amor verdadeiro,
E a gente tropeça, a gente cai. Mas como é gostoso quando a gente encontra alguém que a gente pode ser sincero, abrir a alma, o coração. Ufa! E encontrar uma pessoa assim é um privilégio. Me ajuda, Senhor. Leia, pede. Me ajuda a encontrar, Jesus, a pessoa certa. Vai. Lá aonde a estrada termina, onde os nossos passos se encontram, e a felicidade é um abraço. Jesus, guia meu coração. Olha que coisa forte isso. Jesus, guia meus pensamentos, guia minhas emoções, guia meu coração. Vem, vamos lá. Nós vamos buscar hoje aquilo que a gente está precisando como referência, como informação, como experiência bíblica. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. E eu vou contar a história para você. Eu gosto de contar as histórias bíblicas, porque eu entendo as histórias bíblicas e eu digo, gente do céu, não é só uma coisa que aconteceu 2000 anos atrás. Esse fato mexe com a minha vida, mexe com a sua vida. Quer ver? Quer fazer a experiência comigo? Então ouça essa história. Está nos Atos dos Apóstolos, que é um dos livros bíblicos, logo depois dos Evangelhos. Capítulo 3. Pedro e João, os dois apóstolos, estavam indo ao templo orar. Era um dia comum, normal, não tinha nada de especial. Sabe aquele dia que você vai para a igreja e está tudo sereno, tranquilo, normal. Só que na porta do templo tinha um homem paralítico, não conseguia andar. Ele nunca tinha andado, na verdade, diz o texto, porque ele nasceu dessa forma, sem as pernas funcionando. Então, ele dependia dos outros para absolutamente tudo. Todos os dias, alguém colocava esse paralítico ali na porta do templo para ele ficar pedindo esmolas. Dá uma esmola para mim, dá uma esmola para mim. Olha que interessante. Esse homem, ele não esperava um milagre. Ele só queria umas moedas. Só mais um dia para sobreviver. Mais uns trocados para comer alguma coisa. Fazer um lanchinho. Quando ele viu Pedro e João, ele simplesmente estendeu a mão e falou assim, dá uns trocados para mim. Ora, gente, a gente vê isso o tempo todo, né? Principalmente numa cidade grande como a cidade de São Paulo, onde eu vivo, a gente se encontra com pessoas pedindo em todos os lugares, todos. Mas Pedro foi tocado de uma forma especial. Olhou nos olhos dele, diz o texto, e disse algo surpreendente. Pedro olhou para ele e disse assim, meu irmão, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te ofereço, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E naquele momento, diz o texto bíblico, Pedro estendeu a mão e aquele homem acreditou naquela palavra. Aquele homem não tinha nenhuma garantia que as coisas dariam certo. Mas aquele homem acreditou na palavra de Pedro. E diz o texto, ele se levantou pela primeira vez na vida. E ele começou a andar pela primeira vez na vida. Depois, diz o texto, ele ficou tão entusiasmado que ele começou a pular, a correr. A cura aconteceu, gente, mas foi não apenas uma cura física. O forte dessa história é que o milagre
não aconteceu dentro do templo, aconteceu fora do templo. O interessante nessa história é que aquele homem nem estava procurando o milagre, ele só queria umas migalhas, ele só queria umas moedas. E de repente a graça de Deus vem àquele coração, transforma absolutamente tudo e aquele homem volta a andar. Você sabe que às vezes a gente nem pede, mas a graça de Deus nos alcança sem a gente nem mesmo esperar. Eu não sei o que você está precisando, ou em que você vai ser surpreendido nesse ano de 2026. Eu não sei qual vai ser o seu milagre. Eu não sei aquilo que vai ser iniciativa sua e aquilo que vai ser iniciativa de Deus na sua vida. Mas pode ser que você esteja pensando pequeno, e eu também. E de repente vem a graça de Deus e faz algo muito maior. Eu estou dizendo para você, o que é que você precisa? O que é que você quer? Qual é a graça que você mais quer? Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe daquilo que eu preciso. 2026 está aí, começando. Vem em meu socorro, Senhor. Me surpreenda, Senhor, com aquilo que é a tua graça. Senhor, o Senhor tudo sabe, tudo pode. Cuida de mim. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no Sempre digo que existem 3 abordagens diferentes do amor. O amor romântico, em que você idealiza o outro e transfere para ele imagens de si, de pessoas que conheceu e todo o seu ideário sobre relacionamentos. O amor amadurecido, em que se consegue separar aquilo que é seu do que é do outro. E por fim, o amor de alma gêmea, raro, por sinal, que apesar do nome, não está na esfera da idealização. Nesse caso, além de fazer a separação essencial, aquilo que é seu e aquilo que é do outro, compreende-se e se aceita a pessoa como é, sem cobranças, para que ela atenda todas as suas expectativas. Falando sobre amor, tem um documento chamado Amoris Laetitia, o Papa Francisco que escreveu, diz que o amor autêntico é aquele que aceita o outro com os seus defeitos, com as suas limitações, sem ficar exigindo que o outro se encaixe no modelo ideal. Quando eu me caso com alguém, eu não posso exigir que a outra pessoa seja uma cópia de mim. E o Papa lembra que amar é reconhecer que a outra pessoa é única, que eu sou único. As nossas histórias são histórias diferentes. Os mundos onde fomos criados, mundos e valores diferentes. A conciliação dos dois, juntos diante do altar, não significa perfeição, mas significa olhar juntos para uma mesma direção, para uma mesma meta, lembrando que o outro é diferente de mim, e nem por isso é mais, nem por isso é menos. E o Papa chama a refletir sobre o impacto do ego nas nossas expectativas. Quantas vezes a gente tenta moldar o nosso parceiro e a gente fica cobrando do nosso parceiro que ele seja dessa forma, daquela forma. O amor verdadeiro, gente, não exige que o outro seja dessa ou daquela forma. Você pode até pedir, vamos fazer um caminho de mudança, vamos nos aperfeiçoar, vamos ser seres humanos melhores. Mas
a gente não fica exigindo que o outro seja dessa ou daquela forma. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Por você. Quem é aquela pessoa que você diz assim: ô Dalcides, eu tenho um amor tão grande. Quem é essa pessoa que você tem esse amor tão grande? Como é o nome dessa pessoa? Quer escrever para mim? Se você me conta, eu coloco você e essa pessoa nas minhas orações. Então você agora, por exemplo, pega aí o seu celular, ou então o seu computador, manda um e-mail para mim, dalcides@gmail.com. Porque se você mandar agora o e-mail para mim, você vai perceber uma coisa. Eu vou estar te acompanhando em oração, e hoje, quando terminar o programa, eu saio correndo, vou lá para a capela e me coloco em oração. Por todos aqueles que me pediram oração. Então, agora eu vou fazer a conciliação dos nomes, né? Então você diz assim: Dalcides, eu, Geraldo. Com quem? Com a Ana Júlia. Então, Geraldo e Ana Júlia. Basta você mandar 2 nomes. Eu já vou saber que é você e mais essa pessoa. Ou, Dalcides, o meu filho, Luiz Cláudio, e a minha nora, Terezinha. Pronto, você manda para mim. E é dessa forma que eu quero colocar você em oração. E eu quero colocar esse alguém que você ama em oração. Pode contar comigo, com todo o amor do meu coração. Amém. Ser feliz, não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque diante das dores, das incertezas, das notícias do mundo que pesam sobre o coração, é aí que a fé se torna força. Não uma fé parada, mas uma fé que age. Ter fé é se levantar-se mesmo cansado, confiar e acreditar que Deus ainda tem um plano, mesmo quando não entendemos o caminho. Foi com essa fé que Jesus começou sua missão, caminhando pelas aldeias, curando, anunciando, servindo. E é essa mesma fé que Maria nos ensina. Quando a fé e a ação se unem, o reino de Deus acontece, nas ruas, nas famílias, nos corações. Porque a fé verdadeira não fica nas palavras, ela se transforma em gestos que refletem o amor de Deus.
A fé se transforma em gestos que refletem o amor de Deus. Essa frase é forte. A fé tira a gente daquela estagnação. A fé nos leva a dar um primeiro passo. A pessoa que tem fé entende a vida de uma forma muito mais dinâmica, muito melhor. Pode perceber, às vezes o corpo está cansado, a mente está cansada, mas o coração daquele que ama, ele diz assim, não, mas esse cansaço não vai me derrotar. Porque, gente, fé não é fuga, fé é coragem, fé é resistência, fé é entrega. É a fé que nos faz, deixa para lá, isso não tem problema. A pessoa estava nervosa. A gente encontra até motivos para justificar a forma grosseira do outro. A fé verdadeira não é que aceita tudo, mas eu não quero perder minha paz. Eu preciso ganhar essa discussão? Não preciso. Você percebe que aqueles que têm fé se deixam mover, levar pela ação de Deus, pela graça de Deus. Que a fé ilumine o seu ano de 2026. É isso que eu peço a Deus nesse momento. E volto à pergunta: o que é que você precisa nesse ano de 2026? Qual é a graça que você mais precisa? dalcides@gmail.com. Eu acredito na graça de Deus. Você acredita também, não? Claro que acredito. É isso que nos faz olhar para 2026 e dizer, vai ser melhor que 2025. Eu já recebi, eu tomo posse da tua graça, eu tenho fé. Sou portuguesa, né? Eu saí da minha terra em 77. Aí conheci o meu companheiro, né? E com 7 meses casei, 82. Aí ficamos 42 anos. Aí o pai, que é nosso Deus, levou ele, terminou a missão, né? Em 2021. Ele não era só um companheiro, ele era tudo. Era um companheiro maravilhoso. Era um bom avô, um bom pai, um bom companheiro, um bom tudo. Um bom amigo. E ele me falava que estava conversando com Deus, que não deixasse eu ir na frente, que ele não ia suportar. E Deus ouviu, porque foi em casa mesmo, deu um infarto nele. Terminou a missão, né? Mas não é fácil, não. Não é. Todo dia parece que estou vendo ele subir a escada, sentado no sofá. E aí aqui estou, filha. Junto eu e Deus, mas já tenho filhas. Tenho uma filha na Europa, tenho uma filha aqui no Brasil, 2 netos, casal. Mas o que realmente me ajuda bastante é que eu gosto de assistir a Rede Vida, conheço muitos padres lá, e sempre que eu gosto de assistir o Padre Rodolfo, né? Que é 8 horas da manhã, a novena de Nossa Senhora passa na frente. Às vezes ele está falando, né? E vem todos aqueles pensamentos, aí eu começo a chorar sozinha, né? Porque é muito gostoso, muito agradável a gente ouvir a palavra. A palavra de Deus já nos alimenta. Parece que a gente passa o dia mais leve, né? Eu não gosto de dormir sem rezar.
chegando em todas as partes do Brasil, os recadinhos, os pedidos. Antônia, eu vi que você me escreveu, Lena também me escreveu, a Maria de Lourdes. Podem ter certeza, gente, quando o seu pedido de oração chega até nós, a primeira coisa que a gente faz é levar isso muito a sério. A Antônia, por exemplo, me disse assim: eu peço orações pela minha mãe, Neuza Monteiro da Costa, pela cura da depressão e pelas pessoas do mundo inteiro. Nós vamos rezar, Antônia Maria, com todo o nosso carinho e pedindo também por você. Quem me pediu oração foi a Lena, pela minha prima Renata Castro Freire, que está com câncer, Dalcides. Renata, a gente está rezando por você. Lena, pode falar para ela. Nós estamos rezando por ela, tá? Todo o Brasil. Nós vamos colocar o Brasil rezando agora. Ó, a Maria de Lourdes me escreveu: peço pela saúde do meu tio que teve uma trombose e teve que amputar a perna. Vamos agora colocar em oração. Nós vamos rezar uma dezena do terço de Nossa Senhora do Abraço. Vamos lá. Estou olhando aqui também nos recados que estão chegando, os nomes, né, dos que estão chegando. João e Cássia, a Terezinha está pedindo também oração, o Eudes, né, saudades, Solange. Eu estou olhando aqui que a Márcia está pedindo oração. Dalcides, a minha vida é o meu sobrinho filho, o Wellington. Nós estamos rezando por ele. Dalcides, reza por mim, Renan, e por meu irmão Daniel, com todo o carinho. A Sueneide, a Cássia Lessa e o Mário. A Clara está pedindo oração. O José Luiz Belotti, Eliane, e também está pedindo pela filha. A Joelma está pedindo oração, também pela filha. A Vera Lúcia está pedindo oração. A Gessé e Luzia. Rosângela e Wanderson. Paulo e Magda, quem mais? A Valdete, Marina, sobrinhos, o Cleiton. Estou olhando aqui, estou vendo o Gabriel e a Alessandra, a Vera e Vilami. Oração para Fátima e José Domingues. Vocês foram maravilhosos. Estão mandando mesmo todos os nomes aqui, eu estou olhando nome a nome. Que lista grande, que coisa linda, meu Deus. Claro que eu vou pegar todos esses nomes e eu vou levar lá na capela. A pergunta que eu estou fazendo hoje aqui, ó, no dalcides@gmail.com é: qual é o nome da pessoa que você ama e que você quer muito que eu reze por vocês e pelo relacionamento de vocês? Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, intercede por nós. Roga a Deus por nós. Vem em socorro, Mãe. Eu clamo, peço pelos nossos relacionamentos. Vem, Mãe. Cuida. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre meu favor. Nosso programa, eu vou recolher todos os nomes, você e a pessoa que você ama, todos os nomes que forem chegando de todas as partes do Brasil, eu vou levar lá na capela e com o meu celular em mãos, eu vou colocando diante do altar cada casal. Pode ser casal de namorado, estão se conhecendo, Dalcides, já estamos juntos há muitos anos. Pode ter certeza que hoje minha oração é por você. Vem. A dependência emocional
É uma dor que aprisiona em silêncio. Quando o outro vira centro da vida, afeto e sentido, a relação deixa de ser escolha, vira necessidade. Muitas vezes, essa entrega nasce de feridas antigas, carência, medo de rejeição, ausência de amor próprio. A cura não exige afastamento imediato, mas um reencontro consigo mesmo. Reconhecer fragilidades, resgatar a própria história e aprender a estar inteiro, mesmo sem o outro como apoio constante. Amar com maturidade é não se perder no outro, é lembrar que o verdadeiro amor liberta, não prende. A espiritualidade ensina, só Deus preenche o vazio mais profundo. O amor saudável nasce da liberdade, não da falta. Reaprender a amar é parar de implorar e começar a escolher, com presença, verdade e leveza. Você sabe que o Diego Fernandes tem uma canção que é muito bonita, porque ele diz assim que vem ficar lá. É até assim uma expressão meio diferente, né? Mas ele vai dizendo que às vezes a gente está em pedaços. Você sabe que alguns relacionamentos nos deixam em pedaços, né? Tem até aparência de amor, mas você vai olhar a fundo, você percebe, eu não estou amando nem a mim nesse relacionamento. Sabe que dependência emocional, gente, é uma dor silenciosa, disfarçada muitas vezes de carinho, mas é muito ruim quando a gente está escravo de alguém. Isso pode acontecer. E eu sei que tem gente que está me acompanhando agora e você não se sente amada, não se sente valorizada, mas você sente que você é dependente dessa outra pessoa. Isso machuca você, isso dói. Quando você percebe que você está sendo instrumentalizada, mas você depende dele, dela. Você sabe que tem gente que não quer mais estar ao nosso lado, mas quer que a gente fique como se fosse numa estante. E a gente fica ali, quase que uma propriedade, de alguém que tem uma propriedade nossa, propriedade do nosso coração. Tem gente que sente prazer em ver o outro dependente. E eu estou falando aqui de relacionamento, né? Mas tem pais, por exemplo, que gostam dos filhos dependentes deles. Tem mãe que vai fazer de tudo para o filho. Continua, filho, continua aqui em casa, continua. Não vai incentivar esse filho a sair nunca, porque gosta que esse filho fique dependente. Como é gostoso quando a gente ama alguém, mas ama alguém de verdade, sabe? E ama alguém na liberdade. E por isso, então, ama alguém com o coração livre. É isso que faz com que a gente cresça. Estar ao lado de alguém, mas não ser prisioneiro nem desse alguém, nem dessa forma de amar. Eu creio nisso. Liberta-me, Senhor, de toda amarra. Amém. Vem ficar lá aonde a estrada termina, onde os nossos passos se encontram, e a felicidade é um abraço. O amor nunca é dependente, sabe? Porque tem gente que entra num relacionamento e vai se infantilizando. Tem gente que entra num relacionamento e vai ficando mais triste. E vai perdendo a liberdade, o sorriso, o brilho no olhar. Tem gente que você se encontra depois de um ano, esse relacionamento, nossa, como empobreceu essa pessoa. Era uma pessoa comunicativa, abria os braços, abraçava todo mundo. Parece que está com medo de viver. Cuidado, porque alguns relacionamentos nos tornam tão dependentes que se transformam quase numa doença. Que o programa de hoje te ajude a tomar consciência se alguma coisa precisa ser rompida, sabe? Para que você viva um 2026 de verdade, valendo a pena,
e não vivendo de migalhas. Migalhas de um pseudo-amor. Migalhas. Você não veio a esse mundo para viver de migalhas. Pode confiar nisso que eu estou falando. Lá aonde a estrada termina. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Sabe que tem recado chegando de todas as partes do Brasil, né? Dalcides, meu emprego, minha casa própria, conquistar a decoração dos sonhos na minha casa própria, meu casamento na igreja. Lívia, eu vou pedir a Deus por você, que esse novo ano seja realmente de bênçãos, de graças, como você merece, filha. Tô vendo aqui, ó, saúde espiritual, mental, corporal, desejo para 2026. É isso, é esse equilíbrio, né? Corpo, alma, mente. Tem mais gente. O José está dizendo que eu melhore da minha perna e possa voltar a correr. Amém. Vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar em oração? Agora, vai, roda. Eu vou pedir que nesse momento você se une em oração comigo, dizendo: Senhor, fonte de toda esperança, coloco hoje diante de Ti os meus medos, as minhas esperas, os sonhos que trago no coração e que ainda não se realizaram. Este novo ano de 2026, ensina-me a confiar, mesmo quando tudo parecer estéril. Dá-me paciência nesse tempo de espera, firmeza nas tribulações, constância no bem. Santos anjos, ajudai-me a caminhar com esperança quando eu me sentir cansado. Santos anjos, sustentai-me. Quando eu duvidar, lembrai-me do céu. Quando eu quiser parar, guardai-me mais uma vez, que minha vida proclame: em Ti esperei, Senhor, e não me decepcionei. Assim seja. Amém, amém, amém. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da... Meu colega de trabalho foi promovido e virou gestor da empresa. Fiquei muito feliz por ele, mas percebi que ele não tem preparo para o cargo. Tudo tem dado errado por conta da falta de comunicação clara com a equipe. Está sendo muito desgastante. Será que eu devo conversar com ele sobre isso? Elise, é claro que é compreensível que você esteja preocupada com a situação do seu colega de trabalho. Você está vendo a desarmonia, você está vendo que esse caminho não vai levar a muita coisa. E ao mesmo tempo você fica com essa dúvida: será que eu devo falar alguma coisa ou não? Primeiro ponto, meus parabéns pela sua sensibilidade, sua capacidade de entender aquilo que está acontecendo. Escolha o momento certo, encontre um momento adequado em que você esteja disponível, ele esteja disponível. Se certifique de que essa conversa seja privada, seja confidencial. Nossa, é a coisa mais linda do mundo. Você, assim, à primeira vista parece que não tem, assim, nem nada a ver, né, com a situação. Mas você olha e fala assim: eu não posso deixar essa situação acontecer desse jeito. Tá indo tudo por água abaixo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu amo pessoas que têm iniciativa e você está tendo iniciativa. Segunda coisa, você vai ter que ser bem objetiva, bem específica. Não é fazer, assim, uma crítica genérica.
Você vai ter que mostrar para ele um pouquinho o quanto o jeito dele trabalhar está impactando negativamente toda a equipe, todo o ambiente. E é por isso que você está preocupado, e por isso que você está buscando o jeito certo. Eu acho que, acima de tudo, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se ele vai gostar, mas você terá feito também por você, filha. Eu acho que a gente não passa nesse mundo para fazer de conta que a gente não está vendo as coisas. Se tem reta intenção, tem verdade naquilo que a gente faz, eu acho que você não deve desanimar, não. Olhar para frente, avançar, vem comigo, vamos lá. Força! Filha, vai! Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você... A comunicação empresarial é um fator determinante para a prosperidade de um negócio. Um local com falhas nas transmissões de suas mensagens sofre em todos os âmbitos, sejam externos ou internos. Portanto, uma comunicação assertiva não só deve ser incentivada, como também deve ser vista como essencial. Muito se fala sobre comunicação assertiva, geralmente relacionando esse conceito a uma qualidade individual procurada em candidatos no mercado de trabalho. Mas promover essa comunicação é um diferencial competitivo no mundo corporativo. Uma empresa que não promove a comunicação assertiva pode sofrer com falhas de comunicação constantes que desgastam as relações da equipe e, consequentemente, prejudicam a performance dos funcionários e os resultados da organização. Isso porque o ser humano é essencialmente social. É uma espécie que necessita da comunicação para sobreviver, e o ato de se comunicar é determinante nas suas relações cotidianas. E, claro, isso aplica-se ao ambiente de trabalho. Informações mal expressadas e mal interpretadas geram desalinhamentos e desgastes nos colaboradores, o bem mais precioso de uma empresa, porque é o que mantém ela em funcionamento. Hoje eu estou um pouquinho preocupado aqui com a questão assim, de comunicação na empresa, no trabalho, porque a gente tem recebido também, além das questões familiares, além das questões emocionais, psicológicas, de relacionamento, a gente tem recebido muita gente que diz assim, eu estou precisando de orientação, eu preciso acertar o caminho, não posso fazer qualquer coisa. Então, comunicação empresarial, gente, é um fator determinante para a prosperidade de um negócio. Um local, por exemplo, com falhas na transmissão da comunicação, um diz uma coisa, o outro entende outra coisa. Isso dá uma confusão danada, não só no ambiente de trabalho, né? Isso dá uma confusão danada nas nossas comunidades, isso dá uma confusão danada nas nossas famílias. O que é preciso? É preciso a gente estar atento, porque às vezes a gente está assim, repleto de boa intenção. Só que o fato da gente ter boa intenção não significa sucesso na comunicação. O fato da gente ter boa intenção não significa que a gente vai usar as melhores palavras, quando a gente precisaria entender o que é que está acontecendo. Então, eu digo para você, você está querendo fazer, assim, algo especial acontecer. Uma coisa que você disse, eu preciso falar da Alcides. Você vai encontrar não só o ambiente certo, o momento certo, o jeito certo, mas primeiro você tem que saber assim, aquilo que eu vou falar é bom, constrói, prejudica alguém? Aquilo que eu vou falar está baseado na verdade? Pronto, o sucesso de uma comunicação já começa dentro da gente. Tem uma história, a lenda da serpente. Vai lá, força. Conta a lenda que uma vez uma serpente começou a perseguir um vagalume. Este fugia rápido com medo da feroz predadora e a serpente nem pensava em desistir. Fugiu um dia e ela não desistia, 2 dias e nada. No 3º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à serpente: "Posso lhe fazer 3 perguntas?" Não costumo abrir esse precedente a ninguém, mas já que vou te devorar mesmo, pode perguntar. Pertence à sua cadeia alimentar? Não. Eu te fiz algum mal? Não.
Então, por que você quer acabar comigo? Porque não suporto ver você brilhar. Ou seja, tem pessoas que se dizem seu amigo, mas o que eles querem mesmo é acabar com o seu sucesso. Só quero lembrar que no domingo, 2h30 da tarde, nós temos um encontro. Eu vou esperar você. Fique na paz. Ó, viva a vida. Vai. Os dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amor.